Olá, esse é o Turca Crochê e hoje a gente vai fazer uma pantufa de square, bem simples, bem fofinha. Eu tô dando instruções para você fazer aí no tamanho que você quiser e na legenda você encontra a lista de materiais. Vamos para o tutorial. E o que a gente vai precisar para fazer o nosso quadradinho? Primeira coisa, a fita métrica. Você tem que saber qual a medida do seu pé, quantos centímetros você vai precisar do seu square de quina a quina, medindo ele assim. O meu pé, por exemplo, é um número 36, ele tem 24 centímetros aproximadamente. E aí eu fiz um square que esticadinho, porque você vai medir ele assim, esticando, ele tem 12 centímetros. Então, são medida de 2 squares nesse sentido, é que tem que ter o número dos centímetros do seu pé. Ele vai medir o seu pé assim, se você quiser botar ele pronto e pisar em cima, ele tem que caber no seu pé, do dedão do pé até o calcanhar assim, ok? E aí a gente vai começar agora a tecer esse square com esses fios. Eu tô usando balum e balum amigo nas cores que eu vou deixar na legenda aí para você. A agulha é a número 3, tesoura, agulha de tapeceiro para os arremates e vamos para o tutorial. Vou começar aqui com a cor amarela, deixo um pedaço de fio no início para o arremate e vou fazer 4 correntinhas. Fecho na primeira com um ponto baixíssimo. E vou subir 5 correntinhas. Laço para fazer ponto alto e venho dentro da minha argola de correntinhas e começo a sequência de bloquinhos. Cada bloquinho são 3 pontos altos juntos. E a gente vai separar esses pontos altos por 2 correntinhas, que vão ser as quinas do nosso square. Mais 3 pontos altos. Sempre laçando dentro do espaço entre as correntinhas iniciais. Fiz os 3, 2 correntinhas para a quina. Mais um bloquinho. Duas correntinhas e o último a gente vai fazer 2 pontos altos que junto com as correntinhas iniciais aqui vão somar o terceiro ponto alto da nossa sequência. Por que não tá dando o foco aqui? Pronto. Então a gente vai fechar, a gente fez 5 correntinhas, a gente vai fechar na correntinha do meio com um ponto baixíssimo. E essa é a nossa primeira carreira. Faço mais uma correntinha para arrematar, deixo um pedaço de fio para arrematar e corto, puxo, vou pegar a próxima cor, que vai ser a rosa. Inicio a próxima cor, deixando um pedaço de fio também para o arremate, vai te facilitar depois. Com um nozinho corrediço, eu venho aqui onde eu arrematei a carreira anterior, nesse espacinho de quina, e passo o meu nozinho corrediço. 1, 2, 3, 4, 5. E inicio aqui ao lado, ainda dentro do mesmo espaço, o bloquinho de 3 pontos altos. É um granny square tradicional, tá, gente? Uma correntinha de separação. E no outro espaço da outra quina, outro bloquinho, 3 pontos altos. Agora, entre um bloquinho e outro, como a gente vai fazer a quina, 2 correntinhas. E outro bloquinho dentro do mesmo espaço ainda. Já formou a quina, já dá pra ver bem como ela fica. Uma correntinha, você vê que no meio da carreira, você vai fazer uma correntinha só. Quando chegar na quina, são 2. Vai repetir
aqui na outra quina, um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha para passar para o próximo. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha para passar para o próximo. No próximo, a gente já tem as correntinhas, que são as iniciais da carreira, e a gente conta elas como um ponto alto. Então, a gente vai fazer 2 pontos altos para somar com essas correntinhas que já tem, e fechar na correntinha do meio com um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha de arremate, corta. Deixa sempre um pedaço de fio que passe na agulha, maior do que a agulha, que você vai conseguir passar e vai conseguir costurar, ok? Para iniciar a próxima carreira, que é no vermelho. Inicia igual a gente iniciou a carreira anterior, nozinho corrediço. Vem aqui onde arrematou a carreira anterior, para iniciar a próxima. 5 correntinhas. Bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha. Agora a gente tem um espaço aqui no meio, onde a gente vai fazer um bloquinho de pontos altos também. 3 correntinhas, 3 pontos altos, uma correntinha. Vamos passar para a próxima quina com um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais um bloquinho de pontos altos no mesmo espaço para formar a quina do square. Uma correntinha, vem aqui para o espaço do meio, 3 pontos altos. Uma correntinha. Agora aqui na quina, 3 pontos altos, 2 correntinhas no mesmo lugar, 3 pontos altos. Agora você já entendeu que a gente está fazendo repetições e vai continuar fazendo a mesma repetição até chegar ao início aqui. Encerra a carreira com 2 pontos altos que vai juntar na primeira correntinha, ponto baixíssimo, corrente, fechou. E a última cor, que é o verde positano, vou botar um nozinho corrediço para iniciar. Sempre aqui onde terminou, a gente inicia a próxima carreira. 2, 3, 4, 5. Bloquinho de 3. Uma correntinha. Agora, na lateral, tem 2 espaços. A cada carreira vai aumentar um espaço em cada lateral. Antes a gente tinha 1, agora tem 2. Em cada espaço, a gente vai fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Na quina, um leque assim, com 2 bloquinhos e 2 correntinhas no meio. A gente vai repetir a mesma sequência nessa carreira até chegar no início. Aqui no meio é sempre uma correntinha de separação e na quina 2 correntinhas de separação, ok? Segue até completar a volta. Terminou, vai fechar na correntinha do meio e a gente vai arrematar aqui. E depois é só repetir, a gente vai precisar de 12 iguais a esse. E você vai medir no seu pé, vai ver se é essa medida que é adequada para você. Se for muito pequeno, você vai fazer mais uma carreira. Ou você pode adaptar fazendo só uma carreira de ponto baixo em volta para aumentar só um pouquinho. Se você aumentar mais uma carreira de ponto alto, ele vai aumentar mais uns
2 números, vai passar para um 37, 38 provavelmente. Então você vai ter que adaptar pela medida do seu pé aí, tá? É fazendo e testando. Como arrematar o quadradinho? Você vai escolher uma das cores para começar a arrematar. Peguei o fio vermelho aqui e eu vou começar a passar ele entre os pontos na direção da carreira de baixo, para poder esconder ele na base dos pontos da mesma cor. Então eu venho com ele caminhando por dentro até aqui, passo ele aqui por dentro entre os fios até chegar no outro fio igual a ele, ok? Juntei os 2 vermelhos aqui. E aí você vê que eles estão separados por uma alcinha, eles não estão saindo pelo mesmo lugar. Isso é proposital para que eu possa amarrar esses fios e eles ficarem firmes, sem sair do lugar. Depois disso, eu passo ele de novo na agulha. E volto com ele escondendo por dentro dos fios para que o nozinho dele fique escondido entre os pontos. E para não incomodar também na sua peça esse nó aqui aparente. O nozinho ficou para dentro, ele já está seguro, você pode cortar rente. E vai fazer isso com todos os outros fios. Outra forma de você arrematar de maneira segura o seu fio, vamos supor que você não tenha 2 fios para encontrar eles e juntar e amarrar, você pode fazer o seguinte: se você só tem um fio, você vai passar ele por entre os pontos um pouco para esconder ele um pouco e depois você vai abrir esse fio. Todo fio é feito de vários filamentos e você consegue abrir ele, separar ele dessa maneira. Aqui dá pra ver, são 4 fios aqui no caso. Separei, volto com um pra agulha, passo aqui em mais um pontinho que é para separar e poder amarrar, como se eu tivesse 2 fios, como eu fiz anteriormente. Agora só com um fio separo ele e amarro ele. E esse arremate vai ficar até mais delicado do que o outro, com 2 fios. Deixo ele firme. Volto com ele para a agulha. E passo ele mais uma vez entre os pontos para guardar esse nozinho entre os pontos para ele não incomodar, e corto o meu fio. São 2 formas também de você arrematar aí, de maneira que você não precise usar cola. As coisas que vão com contato direto com a pele, eu não recomendo usar cola. Então você vai fazer os seus 2 squares e vai arrematar todos dessa forma. Uma das formas de costura é você ir prendendo um quadradinho ao outro enquanto você ainda está tecendo. Como é que você vai fazer isso? Chegou aqui na quina, são 2 correntinhas, certo? Você fez uma, vem aqui no espaço de correntinha da quina do outro quadradinho, opa, e vai fazer um ponto baixo, prendendo aqui um quadradinho ao outro nessa quina. E depois vai continuar tecendo os 3 pontos altos do próximo bloquinho. Agora, sempre que for fazer uma correntinha de separação entre os bloquinhos, você vem na correntinha de separação do outro bloquinho e faz um ponto baixo, que vai prender, e continua tecendo o próximo bloquinho. Ele vai ficando assim. Mais um ponto baixo. 1, 2, 3, ponto baixo, prendendo sempre no espaço. 1, 2, 3. Prende
no espaço da quina, uma correntinha, para depois continuar a tecer o lado de cá. E o lado que juntou vai ficar assim, e os seus quadradinhos já terminam a carreira emendados. Mais uma forma de costurar o square, eu vou costurar com um fio de cor que dê o contraste aqui para ficar bem visível. É você laçar entre os pontos de um lado e do outro aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Se você entrar com os pontos de um lado e do outro, saiu por aqui, vem no próximo, assim, e faz um zigue-zague do mesmo lado, assim. Aí vem no próximo ponto, vem bem na cabeça do ponto e volta. Vem aqui ver qual é o próximo ponto aqui você já fez, vem no próximo. Quando você puxar, esse fio vai ficar invisível, se não era para ficar pro outro lado, mas deu para ver a forma de costurar. E do lado avesso, ele também vai ficar quase que imperceptível. Esse nozinho você pode botar ele pro lado avesso e deixar o fio, a ponta do fio para ser arrematada depois, é melhor do que fazer o nozinho. E essa é outra forma de costurar com esse zigue-zague. Pega 2 pontos de um lado, 2 pontos do outro, sempre em zigue-zague, indo e voltando. Mais uma forma de costura que você pode fazer no square, mas dessa vez do lado avesso. Você vira as duas partes do lado avesso e vai encontrar elas assim, direito com direito, e o avesso para fora dos dois lados. E aqui você vai laçar sempre a alcinha de fora de cada ponto. Eu venho aqui na quina, laço a alcinha de fora, venho no ponto da quina, laço também a alcinha de fora. No próximo ponto, aqui tá a cabeça do ponto, eu vou laçar só a alcinha de fora. Do outro lado aqui tá a cabeça do ponto, eu pego só a alcinha de fora. Alcinha de fora, alcinha de fora, aos poucos vai ficando bem visível. Ele vai ficando assim do lado avesso, fazendo claro com o mesmo fio da mesma cor, não vai aparecer, e do lado direito ele vai dar esse efeito aqui. Ele vai deixar uma alcinha de cada lado, fazendo uma correntinha, que fica bem bonito no acabamento. E com a mesma cor de fio, ele vai ficar bem discreto e vai ficar com essa aparência a sua costura. Outra forma de costurar o seu square é com a agulha de crochê e o seu fio do novelo. Você não vai cortar pedaço de fio, você vai usar a ponta do fio do novelo, faz um nozinho corrediço para iniciar, e aqui você vai ligar sempre a alcinha de fora do ponto. Você vai localizar aqui as duas alcinhas do ponto, vai pegar de fora, de um lado e do outro, e vai fazer um ponto baixíssimo. Alcinha de um lado, alcinha do outro. Puxa o fio do novelo por dentro de todas as alças, fazendo um ponto baixíssimo. Aqui você tem que cuidar para não tensionar demais, que a sua costura vai ser em pontos baixíssimos. E sempre que você começar de um lado, você mantém sempre começando do mesmo lado.
Se você não vai de um lado uma vez começar desse, outra vez começar desse, não, sempre do mesmo lado. Só o alcinho de fora de cada lado, puxa o fio e faz o ponto baixíssimo. Essa costura em ponto baixíssimo fica como se fosse um bordado na peça, fica muito bonito. E se tiver da mesma cor, você vai ver que ela vai ficar invisível. Do lado de trás ela fica com um pesponto, bem discreto também. E para mim é a forma mais bonita de fazer essa costura. Vamos para a montagem da nossa meia. Cada pé você vai precisar de 6 quadradinhos. Então a lógica vai ser a seguinte: vamos imaginar aqui que minha mão é meu pé. Ele vai ficar o primeiro quadradinho com o lado avesso voltado para o pé, o direito para baixo. E o de cima vai entrar aqui e você vai costurar essas duas laterais aqui para fechar a frente do sapato. Então, a primeira costura que você vai fazer é fechar a parte dos dedos, que é bem aqui, cuidando para essa parte da ponta não ficar bicuda. Você vai fazer aqui essa costura de maneira contínua, sem deixar um bico muito proeminente aqui, ok? Vai fechar dois lados do square, eles estão avesso com avesso. E você vai fazer o tipo de costura que você vai preferir aí dos que eu ensinei para você. E a gente volta aqui com eles costurados, ó. Vou botar um marcador para ficar visível. Vai fechar daqui até aqui. E a gente volta, vai ficar aqui aberto. E a gente volta. Terminou de costurar aqui essa volta? Então, sem arrematar aqui, você já pode fazer a costura desse lado num square e desse lado em outro square. Vai fazer um V com os dois, e esse outro lado não costura, ele vai ficar sobre o peito do pé, ok? Então, a nossa próxima costura vai ser, eu tô fazendo costura de ponto baixo, de ponto baixíssimo, vai ser dessa lateral nesse lado aqui. Tô pegando aqui um ladinho e o outro e fazendo pontos baixíssimos. E a nossa costura vai ficando assim. Completei, então. Iniciei aqui, costurei esse lado, esse. E depois mais um quadrado desse lado e mais um quadrado desse, ok? E tô aqui com meu fio de costura, ainda sem arrematar. Agora, esse lado aqui de cima que está sem costurar, a gente vai costurar essas duas partes dele, dobrando esse lado pra cá e esse lado pra cá. Então, a gente vai completar agora a volta desse square de cima, costurando aqui e aqui. Agora, a gente tá com esse formato aqui do bico do pé pronto, o peito do pé fica aqui, né? O pé entra assim. E a gente vai fazer a parte da sola agora, fechando aqui a costura dessas duas laterais com essa parte aqui de baixo desse, vou prender aqui com o marcador. Vou virar do outro lado para ficar mais visível, tá? A gente vai costurar aqui e aqui. Desse lado aqui vai continuar aberto. Costurado aqui. Agora a gente vai para a costura do último square. Ele vai completar esse desenho aqui, só que esse lado vai estar aberto e esse aqui fechado. Que aqui vai manter aberto e a gente vai continuar a costura aqui, fechando aqui e aqui com esse último square. Terminou então a costura aqui, vai fazer esse contorno em pontos baixos, sem precisar arrematar. É só continuar aqui pegando na cabeça do ponto, com cuidado para não tensionar demais e acabar limitando o movimento e a abertura
da sua meia, do seu sapatinho. Vai pegando as cabeças de ponto, fazendo ponto baixo. Isso vai ajudar, inclusive, a não ceder muito, a não lacear essa abertura com o uso, que a tendência é essa. Você vai fazendo pontinhos baixos até completar a volta aqui. Aqui, 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 aqui. Terminou aqui o contorno, completou a volta, vai cortar para arrematar daquele jeito que eu já ensinei no início. E aí vai estar pronto um pé, a gente vai fazer o outro igual. Outra coisa que você pode fazer é usar um lastex da cor do seu fio e ir passando aqui por dentro dos pontos da última carreira que você fez de contorno, para ajudar a manter ele no pé direitinho. Com o tempo a tendência é que ceda um pouco, então isso aqui vai ajudar a manter a elasticidade do fio, vai deixar ele mais presinho no pé. Você pode passar assim, ou você pode fazer aqui por dentro uma carreirinha de ponto baixíssimo aqui por dentro com o fio de lastex. Se você for fazer ponto baixíssimo, sugiro que você tensione enquanto tece esse ponto baixíssimo, senão ele não vai surtir o efeito que você gostaria. Ou você pode também passar um fio duplo, fazer dessa mesma forma que eu tô fazendo aqui, mas com um fio duplo. Aí é outra possibilidade. E tá pronta a nossa meia. Cada medida de cada meia aí vai depender do fio que você vai usar, da agulha, da sua tensão de ponto. Depende de muita coisa. Eu não consigo dar uma tabela fechada para cada medida. Isso depende de vários fatores. Então você vai fazer e vai descobrir a medida ideal para você, fazendo pelo menos uma amostra de um square, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui você pode dobrar para trás, inclusive vai ficar um charme. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.